Um bom dia, como vai? Espero que vocês estejam ainda firmes e fortes acompanhando a nossa leitura diária. E hoje a gente continua a nossa história de uma forma ou de um ângulo diferente. Nós, durante o mês, acabamos lendo Atos, vendo as viagens e as maravilhas que Paulo também pôde viver e também todos aqueles que acompanharam ou que fizeram parte da história tanto de Paulo. Comecinho de Atos a gente teve bastante sobre ainda um pouco sobre os discípulos e sobre a atuação de Pedro. E agora nós queremos também conhecer um pouquinho do lado da história, referente àqueles que acompanharam, ou melhor, foram instruídos por Paulo. E aqui nós temos o exemplo claro de Timóteo. E nós queremos começar a ler aquilo que Paulo escreveu para esse discípulo, quais foram as instruções que ele nos deu, no caso para Timóteo, e o que isso também implica para nós hoje. Vale lembrar que essa carta foi escrita por Paulo quando Timóteo ficou em Éfeso, uma igreja, uma comunidade que foi de fato bem acompanhada por Timóteo. E é interessante que nesse primeiro capítulo, Paulo deixa claro sobre algumas coisas bem importantes que aonde a nossa fé deve ser alicerçada e o que como bons discípulos também podemos aprender com algumas instruções que Paulo deixou a Timóteo. Algo que marca muito é aquilo que nós temos no versículo 5, onde Paulo diz: o alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Vale lembrar que isso também vale até hoje. O amor que vem de um coração puro é aquele amor que alcança e invade qualquer pessoa. É aquele amor que de fato não espera nada em troca, mas de fato faz pelo outro aquilo que Jesus Cristo também nos ensina: amar e servir. Uma consciência limpa que de fato possa perceber que as suas atitudes, as suas ações condizem com aquilo que é a vontade de Deus. E uma fé sincera. Uma fé que não tem medo, uma fé que de fato transparece nas suas atitudes, nas suas ações e que não tem vergonha. E é interessante que Paulo continua falando um pouquinho sobre a lei, do que ela, para onde ela serve. Afinal, o que fica mais forte é que de fato a lei, ela sim, ela orienta, ela também traz justiça aqui no mundo. E é interessante ver que o que na verdade marca a vida de Paulo e o que deve marcar a vida e o ministério de Timóteo é aquilo que Jesus Cristo veio fazer, que é ali no versículo 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. É interessante como Paulo também se reconhece como um pecador e de fato sabe que o único que pode transformar as suas atitudes e ter de fato aquela fé sincera é Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que de fato transforma qualquer situação e qualquer pessoa por causa da misericórdia de Deus e por causa do agir do próprio Senhor que faz com que a gente seja transformado e tenha fé verdadeira. E é interessante que o Paulo continua escrevendo, né? E o versículo 16 é muito fantástico. Mas foi por isso que o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. É isso que Paulo escreve, e de fato é essa deve ser a nossa fala.
mesmo sendo os piores pecadores que existem, mesmo que a gente saiba que a gente não é perfeito, Cristo Jesus é aquele que, por misericórdia, transforma e faz com que a gente possa ter nova vida. E é interessante que Paulo ainda continua escrevendo a Timóteo sobre a responsabilidade dele, que ele de fato apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitarão deliberadamente a consciência e com o resultado a fé que tinha naufragou. Muitas pessoas na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé, muitas vezes não vão se apegar de fato à palavra e uma consciência limpa. De fato vão esquecer Jesus no meio do caminho. Infelizmente isso nós temos, mas que nós possamos nos manter firmes. Afinal, essa misericórdia e esse amor que nos alcança, não há palavras para descrever o quanto nós podemos ser felizes e nos sentir agradecidos pela graça que Deus transborda na nossa vida e na nossa mudança também, porque provavelmente você já também notou o quanto Cristo Jesus mudou a sua vida ou a vida de alguma pessoa bem próxima a você. Que de fato nós possamos manter a nossa fé firme em Cristo Jesus, uma consciência limpa e sempre de novo mostrando e ajudando a ser mensageiros da palavra de Cristo Jesus na vida dos outros. Eu sei que o áudio ficou um pouco comprido, eu já estava com saudades de conversar e meditar com vocês. Que a gente possa continuar a ver o que Paulo ainda tem a ensinar a Timóteo e o que isso também nos ajuda a viver uma vida diária na fé em Cristo Jesus. Um abraço a todos nós e um abençoado dia.